Olá, meus amigos, estou aqui novamente com a nossa Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, e eu gostaria apenas de refrisar com vocês o artigo 101 desta Constituição. Artigo 101, aqui no cantinho, certo? Aqui fala sobre o Supremo Tribunal Federal e diz que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovado perante a escolha maioria absoluta do Senado Federal. Eu queria aqui apenas fazer algumas pequenas ponderações. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal nada mais é do que a Suprema Corte do país no meio jurídico. Tá? É o ápice, é o ponto mais alto da justiça brasileira. São os 11 caras que determinam quem está errado e quem está certo. Tá? Desde o juiz de primeiro grau, segundo grau, até eles. A Constituição Federal diz que eles são os guardiões legítimos deste livro, chamado Constituição Federal, onde está estampado e determinado e codificado todos os principais artigos que norteiam todo o nosso arsenal jurídico brasileiro. São os caras que realmente dão as cartas, são eles que determinam no meio jurídico, que determinam tudo. Agora, uma situação importante que eu queria frisar com vocês. Vocês acham que é certo esses cidadãos e cidadãs que compõem os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal sejam nomeados por presidentes da República? Que sejam sabatinados pelo Supremo, pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, onde ele vai ter que fazer conchavos políticos? Primeiramente, ele beija a mão do presidente da República para poder receber a nomeação. Depois tem que beijar a mão do Senado Federal para poder ser aprovado com votação absoluta dos membros. E aí como é que fica essa pessoa, esse cidadão, cidadã, que vai julgar os atos ilícitos de todo cidadão brasileiro, se ele tem total apego e dependência de onde ele está, a dependência total dos políticos do Brasil. Você acha correto isso? Você não acha que os ministros deveriam ser totalmente independentes de políticos? Como é que lá a deusa da justiça, como símbolo da justiça do país, está lá com os olhos vendados? Símbolo de que a justiça ela é cega, ela dá direito a quem tem direito, independente de quem for. Como é que funciona isso? Como é que eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal se a minha estada ali dependeu de uma nomeação de um presidente da República, um político, e que a aprovação dessa nomeação dependeu de 42 senadores da República? Ou seja, esse camarada tem extremamente o apego ao presidente que o nomeou e 42, no mínimo, 42 senadores da República. Como esse cara pode ser imparcial em suas decisões? Meus amigos, é quase impossível isso acontecer, se não impossível totalmente. Então deixe a sua opinião, deixe o seu palpite em relação a essa situação. Eu acho que, no meu entendimento, os ministros deveriam ser totalmente independentes. E outro detalhe, riqueza de detalhe, para ser nomeado pelo presidente da República como ministro do Supremo Tribunal Federal, não precisa fazer parte da carreira jurídica. Não precisa ser juiz, promotor, desembargador, coisas do tipo, ou não precisa ser delegado, não precisa ser um grande jurista brasileiro, precisa apenas ser amigo do presidente da República ou amigo de um político influente em Brasília que possa indicá-lo como candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal e ser aprovado por, no mínimo, 42 senadores da República. Esse é o quadro dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal.